Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de português. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na aula anterior, estudamos a sintaxe com relação ao sujeito, os tipos de sujeito, principalmente com relação ao sujeito inexistente, no qual o verbo haver, no sentido de existir ou de ocorrer, ele é invariável, ele é inflexível. Cabe salientar que se substituíssemos havia por existia, deveríamos adequar o verbo, porque o existir, aí nesta frase, por exemplo, seriam existiam problemas. E aí você vai perguntar, quem é que ou o que é que existiam? E neste caso, existiam problemas com a prova. Isso será o sujeito. Então, no caso do verbo existir, se o existir estiver no sentido de haver, ele sim terá um sujeito. Agora, o haver, ele terá um sujeito e concordará com seu sujeito, portanto. Então, será existiram problemas. Ou existiam problemas. Tem que concordar. Agora, no caso do haver, o haver, se ele estiver no sentido de existir, aí sim ele fica inflexível. Aí sim é um caso de sujeito inexistente. Por quê? Porque a pergunta que se faz ao verbo haver é o que? E a resposta será um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele pelo qual nós fazemos a pergunta o que ou quem. E a resposta nos dará um complemento verbal, um objeto direto, que é exatamente o que está ocorrendo aqui. Quando está o verbo haver, então, havia o que? Problemas com a prova. Problemas com a prova, neste caso, será um objeto direto do verbo haver. Cabe salientar uma vez mais que se tivéssemos aqui o verbo existir, aí a frase seria existiam problemas com a prova. E problemas com a prova seria o sujeito do verbo existir. No caso, existiam. Interessante, não é mesmo? Hoje estudaremos, então, basicamente a transitividade dos verbos. Não só o VTD, mas o VTD é aquele que nós perguntamos, então, o que ou quem, e a resposta nos dá um objeto direto. Mas todos os outros tipos, por exemplo, o verbo intransitivo. No verbo intransitivo, nós vamos ter a pergunta. Nós vamos perguntar a ele onde, quando, como, de que modo, na companhia de quem, por que motivo. E associado a ele nós teremos tão somente um adjunto adverbial, que é o caso daqueles verbos com sentido completo. Por exemplo, choveu, choveu, choveu. A informação está completa. A informação da oração está toda completa. Ele é um verbo intransitivo, ele não necessita de complemento. O choveu muito ontem, choveu pouco ontem, choveu whatever, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. É uma informação complementar. Que é justamente o que é possível haver nos verbos intransitivos. Interessante, não é mesmo? Continuando o estudo deles, nós temos então o verbo transitivo indireto, conhecido como VTDI. O VTDI é aquele que vai solicitar então uma preposição. Quais são as preposições principais? A, de, com, para e em. E ele então terá um complemento verbal preposicionado, conhecido como objeto indireto. E ainda nós poderemos ter um tipo verbal que ele será um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, bitransitivo. Para este verbo nós iremos fazer as duas perguntas. Perguntaremos o que ou quem e a quem, a de quem, com quem, para quem, enfim. Teremos os dois casos. E aqui alguns exemplos para deixarmos mais claro essas questões. Os documentos procedem de São Paulo. Quem é que procedem ou o que é que procedem? Os documentos. Os documentos é o sujeito do verbo procedem. Só que os documentos, eles procedem. Ponto. Não importa de onde eles vêm. Não importa.
A informação está completa, os documentos procedem. Por isso que ele é um verbo intransitivo. Agora, se você disser de onde, de que modo, na companhia, por que motivo, whatever, é uma informação adicional. Logo, o de São Paulo é um adjunto adverbial de lugar, porque o adjunto adverbial é aquele que poderá estar presente em casos de verbo intransitivo. O próximo exemplo. O juiz procedeu. Quem procede a alguma coisa. O juiz procedeu ao interrogatório. Se ele procedeu a alguma coisa, então estamos diante de um verbo transitivo indireto. E no caso, ao interrogatório será o seu objeto indireto. Simples assim, não é mesmo? O último caso é o depoimento dele procede. Procede, ponto. Porque a informação inteira está completa aqui. Ó. Nós temos, então, um caso de verbo intransitivo. São os 3 exemplos mais básicos com relação à transitividade dos verbos. Agora estudaremos, então, o predicado nominal. O predicado nominal, ele ocorre no caso de verbo de ligação. Perceba, o verbo tem que ser de ligação. E teremos associado a esse verbo de ligação não mais um complemento verbal, mas sim um predicativo do sujeito, que é basicamente uma característica, uma qualidade, um adjetivo. No exemplo da frase, nosso aluno parece estudioso. Perceba, todos esses verbos são verbos de ligação. Por quê? Porque eles solicitam um predicativo do sujeito. Então, nosso aluno é estudioso, nosso aluno está estudioso, nosso aluno permanece estudioso, nosso aluno andou estudioso, nosso aluno torna-se estudioso, nosso aluno transformou-se em estudioso. Perceba, o sujeito é sempre o nosso aluno. A esta lista de verbos nós iremos perguntar: quem é que? E a resposta será sempre nosso aluno. Então, nosso aluno sujeito. Aqui a lista de verbos de ligação e aqui nós teremos atrelado ao sujeito, que quem é que é o quê? É o aluno. Portanto, é um predicativo do sujeito, é uma qualidade do sujeito. O estudioso refere-se ao aluno. Simples assim. Então, esses foram os estudos da transitividade dos verbos e do predicado nominal. Ainda. Por fim, estudaremos então o predicado verbo nominal. No caso do predicado verbo nominal, nós teremos então aqui um caso de verbo de ação. Não mais é um verbo de ligação, mas sim um verbo de ação. E associado a esse verbo de ação, nós teremos um predicativo. Vamos aos exemplos. Os alunos assistiam à aula atentos. Os alunos assistiam. Quem é que assistiam? Os alunos. Portanto, os alunos é o sujeito. O núcleo do sujeito é alunos, inclusive. Assistiam o que? Essa é a pergunta que se faz ao verbo. Ou a que? Neste caso, o verbo assistir. O verbo assistir, nós vamos estudar na sequência, mas é um caso de regência verbal. A regência verbal do verbo assistir ele pode ocorrer em 3 formas. No caso de dar assistência, ele será um VTD, um verbo transitivo direto. Por exemplo, o médico assistiu o paciente, ou seja, o médico deu assistência para o paciente. Então, ele assistiu quem? O paciente. Ele ajudou. Ajudou quem? O paciente. Neste caso, será um VTD. Agora, quando se tratar de ver ou de pertencer, aí a transitividade do verbo assistir, a regência do verbo transistir, irá solicitar a preposição. Perceba. Ele assistiu ao filme. Então, sempre que você ver ou que você pertencer, estaremos diante de uma transitividade de verbo transitivo indireto. Neste caso, requerendo a preposição, que é justamente o caso que nós estávamos tratando neste momento. Os alunos assistiam. Quem assiste, no sentido de ver, ele está vendo
a quê? Está assistindo ao filme? Está assistindo a quê? A aula. Portanto, nós temos aqui uma preposição mais um artigo, definindo a crase neste A. Os alunos assistiam a quê? A aula. De que forma? Atentos. Perceba, a característica de atentos é um predicativo, é uma qualidade dos alunos. Estamos diante, portanto, de um predicado verbo nominal. Interessante, não é mesmo? O próximo exemplo. As meninas julgaram o livro inadequado. Quem é que julgaram? As meninas. As meninas é o núcleo do sujeito. Julgaram o quê? O livro. Então, o livro é o objeto direto do verbo julgaram. Julgaram o livro de que forma? Julgaram o livro inadequado. Perceba, quem é inadequado agora são as meninas ou é o livro? É o livro. Então, nesse caso, estamos diante de um predicativo do objeto. Enquanto que no caso anterior, quem eram atentos? Os alunos eram atentos. Neste caso, estávamos diante de um predicativo do sujeito. E essa é a diferença entre o predicativo do objeto e o predicativo do sujeito. Por fim, teremos a possibilidade de existência de um objeto direto preposicionado e um objeto pleonástico. Quando? De que forma? Por exemplo, eles não cumpriram com o acordo. Perceba, tem um com aqui. O que raios este com está fazendo aí? Perceba, o com é uma preposição e você já iria dizer que se trata de um verbo transitivo indireto, não é mesmo? Não. Por quê? Porque o que importa é o verbo. Vamos estudar o verbo, então? No exemplo, eles não cumpriram. Quem cumpre, cumpre com o quê? Quem cumpre, ele cumpre alguma coisa. Eles não cumpriram o acordo. O acordo é o objeto direto de cumpriram. Mas ainda assim, neste caso, existe a preposição com aqui. Interessante, não é mesmo? Mesmo assim, trata-se de um verbo transitivo direto. Que eles não cumpriram o quê? O acordo. Diferente. Agora, por fim, temos um objeto pleonástico. O pleonástico é aquele que é redundante. A mim, encanta-me o projeto. Quem é que encanta-me? Quem é que encanta-me? O projeto. O projeto é o sujeito do verbo encantar. E o verbo encantar é um verbo transitivo indireto, pois se alguém se encanta de alguma coisa, né? Então ele se encanta a si próprio. Ele está se encantando a si próprio. Encanta-me o projeto. O me é um objeto indireto. E perceba que se você iniciar com a mim, teremos dois objetos indiretos. Neste caso, teremos um objeto pleonástico. Ele está se repetindo. O a mim e o me referem-se a você, que você mesmo se encantou. Aí você vai pensar, se encantou com o quê? Não. Quem é que se encantou? O projeto. O projeto é o sujeito. É uma loucura este português, não é mesmo? Boa sorte.